Piores punições ao longo da história da humanidade. Bem-vindo à História Insana. Hoje, vamos olhar para trás, para as piores punições ao longo da história humana. Aviso aos espectadores: esse vídeo pode conter cenas ofensivas ou perturbadoras. Nós, os criadores desse vídeo, de forma alguma apoiamos ou aprovamos as ações dos sujeitos apresentados. O Kiehlauling era uma punição severa, popularizada pela Marinha Real Holandesa, nos séculos XV e XVI, mas usada desde o século XI pela Marinha Inglesa. A prática, possivelmente inventada pelos antigos gregos no século IX a.C., envolvia arrastar o marinheiro infrator por baixo do casco do navio, amarrado e suspenso por uma corda. As chances de sobrevivência eram praticamente nulas, pois o marinheiro poderia se afogar, sofrer trauma severo ou infecções fatais, devido às lacerações causadas por percevejos e outras formas de vida marinha. Empalamento é uma antiga prática de tormento e punição capital, usada desde antes das primeiras cidades. Uma estaca longa e afiada era inserida longitudinalmente ou transversalmente no corpo da vítima, evitando órgãos principais para prolongar o sofrimento. Deixadas expostas fora das cidades, as estacas serviam para espalhar medo. Este método era preferido pelos assírios, e na Idade Média, famoso por Vlad, o Empalador. A vítima podia sobreviver por dias ou até semanas. A flaying, despelamento, uma forma antiga de punição, era praticado na Europa medieval e consistia em retirar a pele da vítima, começando pela cabeça para causar o máximo de dor antes da perda de consciência. O rei persa Ciro II levou a prática ainda mais longe, ao usar a pele de um juiz despelado para criar uma cadeira para seu sucessor. Hipátia de Alexandria também foi vítima dessa tortura em um contexto de perseguições religiosas. A garrote é uma antiga prática de execução, onde o prisioneiro era sentado em uma estrutura com uma plataforma elevada, presa a um poste vertical com 2 buracos. O pescoço do prisioneiro era alinhado aos buracos, e uma corda era apertada pelo carrasco usando um bastão, sufocando a vítima. Usada durante centenas de anos na Espanha, a garrote tem origem romana e foi adotada por Espanha e Portugal, na Idade das Trevas, e Inquisição Espanhola. Napoleão a introduziu na Espanha durante as guerras. Em 1813, o rei Fernando VII a nomeou como a forma exclusiva de pena de morte. Registros indicam que pelo menos 736 pessoas foram executadas por garrote no século XIX, incluindo 16 mulheres. A última execução pública ocorreu em 1897, com 96 pessoas executadas entre 1935. A vela romana, uma invenção macabra do imperador Nero, era uma forma cruel de execução. As vítimas eram amarradas e pregadas em estacas altas, e um líquido inflamável era derramado sobre elas, antes de serem cobertas com outros materiais para retardar a queima. Quando acesas, elas queimavam lentamente, como uma vela. Nero usava essas velas em seu jardim, iluminando a noite e realizando banquetes, enquanto as vítimas queimavam lentamente, começando pelos pés e levando horas para atingir os órgãos vitais. A roda de Catarina, usada durante a Idade Média, era uma forma brutal de execução pública, documentada em vários países, incluindo Áustria, França e Rússia. Não havia um método padrão, a vítima podia ser atropelada por uma roda ou ter seus ossos quebrados lentamente, enquanto estava amarrada a vigas. Por séculos, a Grã-Bretanha teve uma forma de punição comunitária chamada Riding the Stang, no norte da Inglaterra e na Escócia. Quando um marido era violento com sua esposa, os jovens da aldeia organizavam uma procissão com um mastro ou poste, no qual o infrator ou uma efígie era carregado pelas ruas. Os aldeões batiam panelas e tocavam apitos para criar uma grande algazarra. A procissão passava pela aldeia antes de chegar à casa do transgressor. Os últimos registros desse ritual datam de períodos recentes. Punições com ratos foram usadas ao longo da história, para causar dor e medo. O imperador Nero amarrava baldes com ratos famintos aos prisioneiros e aquecia o fundo, forçando os ratos a roerem para escapar. Na Alemanha medieval, o método foi aprimorado com gaiolas de metal e carvão quente. As masmorras da Torre de Londres, durante a era elisabetana, se tornaram notórias por seu uso de ratos. No século XX, ditadores sul-americanos como Pinochet e Videla usaram ratos como instrumentos de tortura. O Judas Cradle, inventado no século XVI por Hipólito de Marselis, e usado pela Inquisição Espanhola, era um dos métodos de tortura mais cruéis da época.
O dispositivo tinha a forma de uma pirâmide de madeira, e o prisioneiro era forçado a sentar-se na ponta. As pernas eram amarradas para aumentar a dor, e às vezes pesavam sobre o prisioneiro. As vítimas eram geralmente pessoas perseguidas por motivos religiosos, acusadas de heresia, ou membros de religiões como o protestantismo, o islamismo ou o judaísmo. O hack era uma forma brutal de tortura inventada em 1420, que esticava os prisioneiros além dos limites de seus corpos, fazendo suas articulações estourarem. O prisioneiro era amarrado a rolos em uma estrutura de madeira, e ao girar os rolos, suas articulações se separavam, causando grande dor. Anne Askew, uma devota protestante do século XVI, foi torturada no hack e acabou sendo queimada na estaca, por se recusar a delatar outras pessoas. O hack foi usado na Inglaterra até o século XVII, e uma das vítimas mais famosas foi o rebelde Guy Fawkes. A donzela de ferro é um dispositivo de tortura medieval, famoso na cultura pop, mas não há provas de que tenha sido usado na Idade Média. É uma caixa metálica com espinhos internos, projetada para causar dor prolongada. O primeiro relato conhecido foi feito por Johann Philipp Sebenkes em 1515, que descreveu o uso de espinhos pequenos, para manter o prisioneiro vivo e fazê-lo sangrar lentamente. No entanto, Sebenkes não citou fontes para seu relato, e a primeira donzela de ferro conhecida foi produzida e exibida na Feira Mundial de 1894. O gibbeting era uma forma extrema de tortura, onde o prisioneiro era colocado em uma gaiola muito apertada e pendurado a uma grande altura, atraindo grandes multidões para assistir à sua morte. Usado nos Estados Unidos para deter piratas, e na Inglaterra, onde atingiu o auge na década de 1740, o gibbeting foi oficialmente abolido em 1834, após 134 execuções documentadas. As gaiolas variavam em design e eram frequentemente improvisadas, resultando em um forte odor de carne em decomposição, que atraía insetos e causava problemas de saúde para os moradores próximos. Algumas gaiolas ainda existem em museus na Inglaterra, com restos das vítimas. Mulheres eram poupadas dessa tortura para evitar o roubo de seus corpos para dissecação. Escafismo, uma forma brutal de punição inventada pelos persas, envolvia colocar o prisioneiro entre dois barcos flutuantes, com a cabeça e os membros para fora, e o corpo preso dentro. O prisioneiro era forçado a beber grandes quantidades de leite e mel, até ficar inchado, e seu corpo e rosto eram cobertos com mel. Deixado sozinho, o prisioneiro atraía vermes e insetos, e o excesso de leite e mel causava diarreia severa, que atraía mais pragas. Os vermes frequentemente entravam no corpo da vítima e a devoravam por dentro. Esse tormento era repetido até a morte do prisioneiro. Poena Colei, na Roma Antiga, o parricídio, assassinato de um pai ou mãe, era considerado o crime mais grave, e a punição para esse crime era extremamente cruel. O condenado era colocado dentro de um saco de pele de boi, junto com uma variedade de animais como cobras, cachorros e macacos. O saco era costurado e jogado no rio, fazendo com que o condenado morresse afogado enquanto os animais, agitados e atacando, intensificavam seu sofrimento. A escolha dos animais tinha simbolismo. Cobras representavam os próprios prisioneiros, e cachorros eram vistos como símbolos de baixo status. Os oublietes eram fossas de confinamento solitário, usadas na Idade Média até o século XVIII. Construídos em castelos e fortalezas, esses poços eram destinados a prisioneiros de guerra e criminosos, impedindo-os de ver a luz do dia. O Castelo Lippe, na Irlanda, foi um local onde os oublietes foram encontrados na década de 1920, contendo esqueletos e espinhos afiados. A crucificação, que se tornou um símbolo sagrado, existe há mais de 2 milênios. Esse método de execução pode ter sido inventado pelos assírios, e posteriormente adotado por outras culturas, incluindo a Babilônia, Fenícia, Macedônia e Roma Antiga. O prisioneiro era amarrado ou pregado a uma viga ou cruz de madeira, com os pregos cravados abaixo dos pulsos para evitar a queda. Isso causava dor intensa, mas não atingia vasos sanguíneos principais, retardando a morte. Os dedos e mãos ficavam dormentes, e os pés eram pregados na viga vertical, levando o corpo a depender dos braços e sofrer com a dor e a asfixia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para não perder nossas atualizações. Comente abaixo e conte-nos o que achou ou se tem alguma sugestão para futuros vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.